Hey, eu sei. Você gostaria de ouvir a minha linda voz, mas infelizmente você não vai ter esse prazer. Mas eu trouxe o Wilson. Olha que linda, olha que linda! Saudade! O Wilson vai fazer a participação especial hoje, ok? E a ideia é tentar gravar um vídeo que ajude vocês a resumir toda a matéria em uma única folha. Basicamente, eu vou tentar resumir tudo. Vou conseguir tudo? Olha a folha aqui. Não. O item 9 e o item 10, que é motores e pilhas, não vai caber nessa aula de hoje. Se ela der certo, obviamente. Porque se esse foco aqui me ajudar, a gente vai conseguir. Se esse áudio também aqui me ajudar, vai conseguir. Se eu conseguir editar esse vídeo, a gente vai conseguir. Ok? A ideia é fazer isso aqui, ó. O que a gente chama de mapa conceitual. Você junta toda uma matéria em uma única folha. Você tem setas, como de um fluxograma. Você tem textos, como se fosse uma ficha de resumo. E os dois juntos formam o que a gente chama de mapa conceitual. Isso aqui não é difícil de entender, é difícil de fazer. Você tem que ler com calma, ok? E eu vou ler com calma com vocês. Então, vocês vão lendo a folha conforme eu vou ler a folha. Só que eu fiz a folha um pouquinho maior para ajudar aqui, no caso, se o foco tivesse um pouquinho ruim. Então, vamos trocar a folha, ok? Vamos com calma. Tará! Tá um pouquinho maior, isso vai ajudar a gente a entender, ok? Vamos lá? Pegar o meu lindo lápis. Eu aponto duas pontas. Eu sou desse tipo de pessoa, ok? A ideia é, o mapa conceitual, ele pode ser lido no meio ou pode começar pelo canto. No caso, o nosso mapa conceitual, ele começa pelo meio, que é o tema do bimestre, que é justamente o conceito de eletricidade. Você vê que está saindo algumas setas dele. A primeira seta, que é a seta sempre mais importante, é a seta que está escrito definição. Sempre você vai encontrar uma seta escrito definição no mapa conceitual. É por lá que você começa. Essa é a primeira seta que você sempre vai ler. Então você tem que lembrar que a eletricidade, ela não tem cheiro. Se você sentir cheiro, é porque está queimando o material. A eletricidade em si, ela não tem cheiro nenhum. Ela não tem sabor. Se você sentir sabor, é a sua carne queimando. Então, será que você tomou um lindo choque elétrico, ok? Ela não é visível, mas a gente já aprendeu que ela dá pra você ver quando você coloca um aparelho na tomada, quando você tem, por exemplo, descargas elétricas, no caso, a formação de raios, você consegue meio que perceber que a eletricidade, ela está ali. Porque ela altera o ambiente, ela altera o ar, e aí você consegue ver a eletricidade, ok? Na forma de luz, normalmente meio azulada, meio avermelhada, meio amarelada, né, esverdeada, mas você consegue ver ela de alguma forma, alguma cor, às vezes várias cores ao mesmo tempo, até ouvir ela, certo? Às vezes você consegue ver quando você cai um raio, você consegue ouvir o trovão, e você consegue perceber que aquele trovão não é eletricidade, mas é aonde a eletricidade passou que causou aquele som, ok? E ela está presente em todos os corpos. O que significa estar presente em todos os corpos? Que tudo que a gente pode tocar, sentir ou ver, ou a gente nunca tocou, nunca sentiu ou nunca viu, mas existe, tem eletricidade. Então, lá em Marte, ninguém nunca foi para Marte, mas lá tem eletricidade. Ninguém nunca foi para Plutão, lá tem eletricidade? Tem eletricidade, ok? Onde eu não vou encontrar eletricidade é onde eu não é feito de nada, não tem nenhum tipo de composição, ok? Por quê? Se não tem composição, se não é feito de nada, não vai ter eletricidade, ok? E vamos para a última seta, que fala aqui, ó, que a eletricidade
é um fenômeno resultante da interação das partículas que formam a matéria. Aí a gente entra no primeiro problema. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, é feito de um cara chamado átomo. A gente já trabalhou esse conceito. Átomos são estruturas... Venha, Wilson, vai fazer a participação. São estruturas normalmente de forma circular, certo? Elas não são maciças, tá? Elas não são uma bola fixa. Lembra disso, não pode esquecer disso. Que elas ocupam um lugar no espaço. Existem mais de 118 átomos diferentes catalogados. O último foi descoberto, se não me engano, em 2016, certo? Os átomos, eles vão se combinando e formando a matéria. E a matéria vai compor tudo, ou seja, todos os corpos. Então, essa folha de papel, ela tem átomos, porque ela ocupa um lugar no espaço, ela tem uma massa. Obviamente, ela vai ter algum tipo de eletricidade. Ou ela vai gostar de eletricidade, ou ela vai odiar a eletricidade. Mas, de alguma forma, ela vai interagir com a eletricidade. Ok? Os átomos são formados por 3 partículas. Eu tenho o próton, que é uma carga positiva, o elétron, eletricidade, elétron, eletricidade, elétron, eletricidade, elétron, opa, tem alguma coisa aí. E o nêutron, que é uma carga nula. Então, normalmente, eu tenho no centro uma carga positiva. Eu vou dar uma circuladinha para ficar bonita. E eu sempre tenho uma carga neutra do lado. Porque eu posso ter outra carga positiva. Eu vou botar outra carga negativa no meio. Porque cargas iguais, elas tendem a se repelir. Então, o nêutron está aqui para segurar essas cargas positivas, que são os prótons. Girando ao redor, eu vou encontrar as cargas negativas. Nossa, esse desenho tá muito feio. Pela barba do profeta. É que vocês não sabem a posição, como é que eu tô. Gente do céu, a posição tá assim. Horrível. Eu juro pra vocês que eu desenho melhor que isso. Certo? Eu tenho uma carga negativa girando ao redor da carga positiva. Olha que desenho bunda. Gente, eu nunca desenhei tão feio. Não, vou desenhar de novo, tá? Carga positiva, carga zero. Ficou uma bosta mesmo. Desisto. Enfim. Mas vocês entenderam a ideia. Certo? Essa carga negativa que tá girando ao redor, né? Então tá lá olhando, que tá girando ao redor. Essa carga negativa é o que vai dar origem à eletricidade. A eletricidade é justamente essa carga negativa se movimentando. Ok? Vamos voltar para a seta. A gente estava aqui, ó. Que tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, a composição é o átomo. Esses corpos que têm eletricidade, que são feitos a matéria, eles podem estar em 2 formas: neutro ou eletrizado. Quando ele está neutro, significa que o número de prótons, que são a carga positiva, o número de elétrons, que é a carga negativa, elas estão iguais. Não quer dizer que eu não tenho cargas. Quer dizer que eu tenho cargas iguais, na mesma quantidade. Se eu tenho 10 cargas positivas, eu vou ter 10 cargas negativas. Lembrando que o maior corpo neutro que existe é o próprio planeta Terra. Então, a Terra, ela é o maior corpo neutro que existe. É por isso que os raios, eles costumam cair na Terra, tentando procurar essa fonte infinita entre aspas, tá? De cargas positivas e negativas. Ok? Quando o corpo está eletrizado,
significa que o número de prótons e o número de elétrons, ou seja, de cargas positivas, de cargas negativas, eles não estão em equilíbrio, estão em desequilíbrio. Ou você tem mais cargas positivas do que negativas, ou ao contrário, tem mais cargas negativas do que positivas. Elas estão em desequilíbrio. E o nêutron? O nêutron que deixa ele em paz, tá? Deixa o nêutron em paz, vida que segue. Aí que tá. Tem materiais que são materiais que a gente chama de condutores. São materiais que permitem a movimentação dos elétrons. Ou seja, se o corpo estiver eletrizado, ele vai poder transmitir essas cargas. Eu tenho materiais isolantes que odeiam eletricidade. Lembrando que não existe isolante perfeito. Normalmente, a borracha é o primeiro material que a gente lembra como isolante. E metais, a gente lembra sempre como materiais condutores. Madeira também, que tem aqui, ó, também é um material isolante. Só que não existe isolante perfeito. E eu tenho materiais semicondutores, que eu uso, por exemplo, para fazer baterias. São materiais que seguram as cargas e vão distribuindo elas de forma mais controlada. Ou seja, ele é um condutor meia-boca. Materiais semicondutores são caros. É por isso que as baterias são tão caras, ok? Por isso que é tão difícil fazer baterias. Mas os materiais semicondutores revolucionaram a tecnologia, ok? Você percebeu que a gente já foi praticamente por todas essas setas. Se já foi tudo, a gente tem que fazer o quê? Voltar para o começo. Então, quando a gente volta, já que a gente foi para todas as setas, a gente volta para cá, nós temos que escolher qual seta aí. Você pode escolher, agora você pode escolher qualquer seta. Depois que você seguiu a seta definição, você pode voltar para qualquer seta. Vamos para essa aqui, seta tipos. Como a eletricidade, ela tem tipos. Você pode eletrizar um corpo de 3 formas. Através do contato, ou seja, um corpo previamente carregado entra em contato com um corpo que está neutro. Ou seja, eu tenho um cara que tem uma carga, ele encontra um cara que tá de boa, e esse cara, quando ele encostar, ele vai fazer o outro parar de ficar de boa. Ou seja, esse cara ele tinha as cargas positivas e negativas iguais, e esse cara tinha muitas cargas positivas. Quando eles se encontrarem, vai começar a tentar um equilibrar o outro. E nessa hora eles vão trocar cargas. Existe a outra, que é a forma de indução. O corpo eletrizado se aproxima de um outro corpo previamente eletrizado. Então, esse cara tá de boa e esse cara tá eletrizado, mas ele não precisa entrar em contato, ele não precisa se esfregar. Só dele se aproximar, ele já vai desequilibrar esse corpo. Só de eu chegar perto, esse aqui já vai começar a sair do equilíbrio que ele tem. Ele pode acabar polarizando. Ao invés das cargas estarem misturadas, elas se polarizam. A gente comentou bastante isso no caderno. E o último, que é o principal, que acontece o tempo todo, é a eletricidade estática, que a gente conhece como atrito. Duas superfícies diferentes entram em contato e começam a ter esse contato. E aí, quando você separa elas, elas estão energizadas. O que a gente mais conhece é o fenômeno que a gente tem pelos raios, que acontece lá nas nuvens. Então, eu tenho a formação de nuvens, tem as etapas, lembra? Eu tenho a formação das nuvens. Para ter a formação da nuvem, eu tenho que ter a evaporação. Então, o dia tem que estar quente. Eu tenho a evaporação, a nuvem quente sobe, vai encontrar o ar gelado, vai começar a esfriar, ela vai descer. Na hora que ela começar a descer, você vai ver aquela nuvenzinha branca. É um sinal de que ela está começando a ficar gelada e ela está descendo. Na hora que ela descer, ela vai começar a se juntar, formar aquelas nuvenzinhas brancas que a gente conhece. E lá dentro vai começar a formar granizo. Não é granito, granito é pedra,
granizo e cristais. Esses caras vão começar a se atritar, porque a nuvem vai se movimentando, a Terra vai girando, ela vai descendo. Isso vai formar o atrito dentro da nuvem, isso vai energizar a nuvem e vai acabar polarizando ela. Uma parte da nuvem vai ficar com uma carga, outra parte da nuvem vai ficar com outra carga. E ela vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais próxima do chão. E ela vai ficando até mais escura também, que a gente fala, a nuvem está carregada, né? Tem cara mesmo de que vai acontecer uma descarga elétrica. Quando ela se aproximar do chão e conseguir polarizar o chão por indução, porque ela não vai encostar no chão, né? A nuvem não vai chegar até o chão. Quando isso acontecer, pode acontecer a descarga elétrica. Pode cair o raio, ou pode subir o raio, ou ela pode se encontrar no meio do caminho, ok? Pode acontecer entre nuvens. Lembrando que um dia que não tem nuvem, não tem como ter raio. Mas um dia que tem nuvem no céu, mas não choveu, pode ter raio. Para ter raio tem que ter nuvem. Continuando, acabamos essa parte, vamos voltar para o meio. Quando a gente volta para o meio, a gente pode ir para propriedades elétricas. A próxima, vamos seguir, ok? Ou seja, a eletricidade ela tem propriedades básicas. A primeira propriedade é a da potência, que a gente chama de watt. Ou seja, quantos elétrons precisa entrar no equipamento e ficar lá dentro para fazer ele funcionar. Eu tenho a tensão, que é o volt. O famoso 110, 220 é a velocidade que os elétrons estão entrando dentro do aparelho. Ou seja, se entra 220, você já entra muito mais rápido que o 110. Consequentemente, um aparelho 220 ele pode consumir mais eletricidade, já que ela entra mais rápido. Tudo vai depender da potência, ou seja, quanto que precisa entrar. Se precisa entrar 1000 e está entrando a 220 volts, você está gastando bastante. Agora, se o aparelho é 100 e está entrando a 220, você não está gastando tanto, ok? Eu tenho a resistência elétrica, o senhor Ohm, que parece essa minhoquinha. A resistência elétrica é justamente a dificuldade que o elétron tem de entrar no material, passar pelo fio. Lembrando que os fios normalmente são de cobre. O cobre é um bom condutor, ele é um bom material condutor, só que ele não é perfeito. O perfeito seria se a gente usasse, por exemplo, ouro. Só que não dá para fazer fio de ouro para o planeta inteiro, ok? Então o material de cobre, ele não conduz a eletricidade 100%, ele não é perfeito, ok? Então ele vai ter uma certa resistência. Lembrando que a resistência elétrica também depende se o fio está esticado ou se ele está enrolado. Por isso que não se deve enrolar o fio. Ele tem que ficar o mais esticado possível. Ok? Quem tem mania de enrolar o fio, não pode fazer isso. O fio tem que estar esticado. Não precisa estar puxado, ok? Mas ele tem que estar esticado para evitar a resistência elétrica. Quando o fio está enrolado, embolado, pode acontecer o que a gente chama de efeito Joule, que é justamente o superaquecimento do fio. Quando acontece num chuveiro, é bom, a gente joga a água em cima, a água fica quente e nós tomamos banho, perfeito. Mas quando acontece num celular, ele vai explodir. Quando acontece num secador, ele vai explodir. Quando acontece numa televisão, ela vai explodir, tá bom? E a gente tem a corrente elétrica, que é o senhor Ampere. É esse cara que mata. Não é a potência, não é a tensão, não é a resistência. O que te mata é a corrente elétrica. Se você desligar tudo da sua casa e tirar tudo da tomada, os fios da sua casa vão estar passando corrente elétrica. Muito baixa, quase zero. Quando você liga o aparelho, ou seja, na hora que você ligar o aparelho na tomada, o aparelho ele vai funcionar como um ímã, ele vai começar a puxar os elétrons para dentro. Quantos elétrons? Depende da potência. A que velocidade? Depende se o fio é 110 ou o fio é 220.
E depende também da resistência. Se o elétron vai conseguir entrar rápido ou vai conseguir entrar devagar. Na hora que a corrente elétrica passar pelo material, essa corrente vai começar a aumentar. Quando passar de 1 ampere, já é suficiente para começar a ter danos no nosso corpo, ou seja, pode matar a gente, ok? Então, a corrente elétrica é ela que é perigosa, é ela que vai dar o choque elétrico, é ela que vai dar o curto-circuito. O choque elétrico é um acidente rápido, porque a velocidade do elétron é muito rápida, e normalmente acidental, a menos que você querendo morrer, eu quero morrer! Que passa principalmente pelo sistema nervoso. Então, o choque elétrico ele vai afetar principalmente o sistema nervoso, ele vai atrapalhar o funcionamento do sistema nervoso, devido à passagem de uma corrente elétrica, ok? É por isso que você pode ter tremores, espasmos musculares, paralisia facial ou de alguma parte do corpo. Você pode ter um infarto, ok? O curto-circuito é uma sobrecarga também devido à corrente elétrica de algum mau funcionamento do equipamento. Pode ser um fio de cobre que está ruim, pode ser que algum circuito elétrico, alguma solda esteja danificada, pode ser que você enrolou o fio, ok? Pode levar ao curto-circuito. O curto-circuito pode levar ao choque elétrico. Eu posso ter um choque elétrico e não teve um curto-circuito, porque eu coloquei a mão na corrente, então a corrente vai passar pelo meu corpo, porque o meu corpo é um material condutor, é um material que permite a passagem de elétrons, justamente porque o nosso corpo é feito de água, e a água adora elétrons. Continuando, terminamos propriedades elétricas, vamos para componentes do circuito elétrico. Eu tenho os fios de alta tensão. Dependendo da grossura do fio, vai determinar que tipo de equipamento eu posso ligar. O equipamento que liga um rádio, uma tomada que liga o rádio, não necessariamente vai conseguir ligar, por exemplo, um ar-condicionado. Quanto maior a potência do equipamento, mais grosso tem que ser o fio. Se eu usar um fio muito fino, vai acontecer a resistência elétrica devido à corrente, à tensão e à potência, e esse fio vai derreter. Você vai ter um curto-circuito, você vai queimar o seu equipamento. Mas se o equipamento for simples e o fio for grosso, vai ter algum problema? Não. Por isso que sempre opte por fios mais grossos, que a gente chama de bitola do fio, calibre do fio, ok? Lâmpadas, que você pode ter, aquelas lâmpadas antigas, que são as lâmpadas incandescentes, que elas gastam muita energia e produzem pouca luminosidade, elas são muito caras, elas gastam muita energia, mas são baratas para comprar. Eu tenho as fluorescentes, que são as tradicionais, que são aquelas de tubo, que pode ser circular, que pode ser aquelas que parecem um uzinho que tem na sua casa. São aquelas compridas. Elas são boas, são econômicas. Cuidado, quando ela queima, aquele material interno é cancerígeno, muito cuidado, tá? E as novas, que são as de LED, que são extremamente econômicas, elas praticamente não esquentam, né? E elas têm uma vida útil enorme. O custo-benefício dela vale muito vale muito, enfim. Tomadas, que infelizmente no Brasil existem vários padrões de tomada, né? Que já mudou várias vezes. Eu espero que não mude mais. Lembrando que se você mudar de país, se for para outro país, por exemplo, vou na Argentina, vou no Chile, vou no Paraguai, vou nos Estados Unidos, vou na Europa, vou na Ásia, cada lugar tem um padrão de tomada, então você tem que pensar nisso, tá? Existem adaptadores que você compra que são universais. Eles custam em média de 10 a 30 reais. Vale o investimento você levar, ok? Interruptores, que pode ser aquele que parece uma tomadinha que você gira, ou aquele tradicional que você aperta, clec, clec, ok? Chaves, não é chave de carro não, tá? É aquela alavanca que você puxa. E caixa de energia. A caixa de energia, na sua casa, tem uma caixa de energia. Lembrando, ela tem que estar visível, no lugar de fácil acesso, e não pode ter nada na frente. Não pode colocar uma samambaia, não pode colocar um quadro, não pode ter tipo um sofá no meio do caminho. Ela tem que ser fácil para abrir
E ela tem que estar identificada. Qual é a geral da casa inteira, qual é a do quarto, qual é a da cozinha, qual é a do banheiro, qual é a do corredor. Normalmente as pessoas vão testando, né? Não pode fazer isso. Tem que ir lá identificar. Põe uma fita crepe ou compra umas chapinhas que você coloca, ok? Nessa caixa de energia, você vai encontrar os protetores do circuito, você vai encontrar os disjuntores. Aqui no Brasil a gente só usa disjuntor. Nos Estados Unidos, eles usam disjuntores e fusível. Ok? Os disjuntores, eles vão trabalhar com a corrente elétrica. Lembra que eu falei que a coisa mais importante é a corrente elétrica? Os disjuntores, eles têm um valor. Quando a corrente elétrica atinge um limite de amperes, ele vai lá e derruba. Vai lá e cai. Dá até um estralo, você consegue até ouvir o barulho. Aí você vai lá, tem que abrir a caixa e ligar o disjuntor de novo. Já o fusível ele é um pouquinho mais complicado. Quando a corrente elétrica vai passando, vai aumentando a resistência elétrica, ou seja, o fio vai esquentando. Na hora que ele atinge um limite de temperatura, esse fusível derrete. Na hora que ele derreter, ele queima. Aí você tem que tirar o fusível e colocar um novo. Por isso que no Brasil a gente não gosta disso, porque a gente tem que ficar, abre a caixa, desliga tudo, põe o fusível, tira o fusível. Normalmente você vai encontrar fusível naquelas réguas de tomada ou naqueles estabilizadores. No carro costuma ter fusível também. O para-raio que você vai encontrar em casas, em prédios, que vai proteger contra as descargas dos raios, ok? Os fios de aterramento, normalmente, lembra? O fio verde. O aterramento é um fio que sai da sua tomada e vai até o planeta Terra. Ele é ligado no chão. Ele literalmente é afundado no chão, ok? E a parte plástica. Esses fios plásticos, essa parte plástica, está em volta dos fios. E tem um padrão de cor que o Brasil ignora com muito sucesso, ok? Esse fio plástico, ele tem uma resistência para não derreter. Ele tem uma resistência térmica e ele também é um material isolante, para você não colocar a mão e não receber corrente elétrica. Ok? E a última seta, fontes de energia. As fontes de energia elas podem ser renováveis e não renováveis. O que significa ser renovável? Significa que eu posso usar de novo. Ela se recicla, ela pode ser reutilizada. Por exemplo, o vento. Ele pode parar, só que ele não vai acabar, o vento vai voltar. Sempre tem vento, ok? O Sol. Mano, o Sol vai morrer daqui a bilhões, trilhões de anos. Então eu acho que ele tem todo dia, né? Lembrando que tem países onde o Sol ele só acontece a cada 6 meses, a cada 4 meses. São países que ficam lá na parte norte ou sul do planeta, né, nos polos do planeta. A água, o ciclo da água, não tem como a gente jogar água fora. O máximo que a gente pode fazer é poluir a água. É que a gente chama de biomassa. A biomassa, por exemplo, são coisas que você pode plantar. Cana-de-açúcar, gente. A gente pode usar isso como combustível. Acabou, a gente planta de novo. Acabou, a gente planta de novo. Acabou, a gente planta de novo. O problema é que a gente sobrecarrega a terra e a biomassa, a gente vai acabar queimando ela. E quando a gente queima, a gente acaba produzindo poluentes. Energias renováveis não quer dizer energia limpa. Cuidado. A água a gente pode usar na hidrelétrica, que aqui no Brasil é uma principal fonte. O sol a gente pode usar em painéis solar, ou seja, a energia solar. Lembrando que esses painéis, eles são poluentes. Lembra que eu falei, energia renovável não quer dizer energia 100% limpa. Esses painéis, eles duram em média uns 20 anos. O vento, que é energia eólica. E a biomassa, eu posso usar na termoelétrica. As energias não renováveis quer dizer que elas são finitas, quer dizer que elas acabam, ok? Eu tenho o gás natural, o carvão e o petróleo. Quando eu tenho petróleo, eu posso tirar a gasolina, que eu uso para queimar. Eu posso usar
o diesel, que eu uso para queimar, e eu posso produzir o gás natural. Esses 3 caras aqui, eu posso usar na termoelétrica, assim como a biomassa. A termoelétrica ela é altamente poluente, isso é o problema dela, gente. Só que ela, assim, ela pode ser de pequeno, médio ou grande porte, e você pode queimar tudo. Se eu não tiver gás natural, não tiver carvão, não tiver petróleo, eu não tiver cana, não tiver madeira para queimar, eu posso queimar lixo, posso queimar gente, posso queimar o que eu quiser, tá bom? E a nuclear, que é altamente polêmica, as termonucleares são altamente polêmicas justamente porque material nuclear é muito perigoso. Material nuclear, ela tem uma vida útil muito longa, mas ela é finita, isso aqui vai acabar e não tem como se produzir mais. A termonuclear, ela pode sair do controle. O impacto dela, ela é global. Qualquer vazamento nuclear vai atingir o planeta inteiro. Não importa a quantidade, dá a volta ao mundo, ok? A termonuclear, ela produz um lixo que depois não tem o que a gente fazer. Normalmente a gente isola e enterra e espera aquilo parar de ser poluente. Só que isso aí, gente, é tipo 200, 300, 400, 500 anos. Isso pode contaminar o solo, isso é muito, muito perigoso, ok? A nuclear, ela é super eficiente, mas ela tem um risco altíssimo. Às vezes não vale tanto a pena, ok? Tem que se pensar nisso. Enfim, demos a volta inteira. Tirando esse desenho bunda que eu fiz aqui, mano, queria desenhar tão bonitinho, mas eu não consigo desenhar bonitinho, porque a minha mão não permite. Mano, olha, mano, ficou muito feio, velho. Eu tô muito mal de desenho hoje. Tentei de novo, mas não deu certo. Enfim, você deve ter visto esse desenho 1 milhão de vezes. Eu acho que eu consegui resumir bem a folha. Quando a gente trabalha aqui a parte de fontes de energia, petróleo, carvão, gás natural, biomassa, o petróleo, a gente pode ir para a parte de combustíveis. Aí a gente entra em pilhas e baterias, que armazenam cargas, que entram aqui, será que renováveis ou não renováveis? No caso, entra em não renováveis, já vou avisando. E a gente fala assim, como essas fontes de energia conseguem produzir eletricidade. Lembrando que a água da hidrelétrica é água doce. Se eu usar água salgada, é a maremotriz. Tá bom? Só antes que eu esqueça. Eu acho que eu consegui resumir bem a folha. Eu espero que a vídeo esteja sido bem fácil de entender e que dê certo esse vídeo pra vocês, ok? E que essa folha ajude vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau.